Evangelho de Jesus Cristo, que ele escreveu Mateus, capítulo 25. A partir do versículo 1. Mateus 25. Quem não achou, eu espero. João Mariano. A palavra do Senhor diz assim: portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes ou imprudentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saí ao encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós, quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que o vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhe respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Até aqui. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos, te engrandecemos, ó Pai, porque até aqui, Pai, o Senhor tem sustentado, o Senhor tem nos dado direção. Deus, assim como a Tua palavra, Deus, falou, Deus, ao meu coração, ao meu espírito, e o Senhor venha, Senhor, também transmitir por meio da unção do Teu Espírito, através da revelação da Tua igreja. Que possam ser transformados, que a mente possa se abrir, possa haver entendimento e compreensão da Tua palavra. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor revele o Teu querer, revele o Teu coração a nós. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Essa parábola, ela tem muitos significados. Quando Jesus ele cita essa parábola, ele narra essa parábola, a qual o Mateus ele descreve, nós notamos que existe um significado muito profundo nessa parábola. Antes de eu entrar no contexto da palavra, eu quero só fazer um breve histórico, para que a gente entenda a situação, o momento que Jesus ele explica essa parábola, ele narra essa parábola. Nós precisamos entender o contexto da época, da cultura. Como que isso acontecia? Por que 10 virgens estavam esperando, né, pelo noivo? Porque elas não eram a noiva, elas eram as convidadas do banquete. A palavra de Deus ela é narrada e no contexto histórico, na cultura oriental, isso ainda até nos dias de hoje, algumas nações utilizam a forma de o pai, ele escolhe uma noiva para o seu filho, mas o casamento não é logo. Tipo assim, eu tenho um filho, eu vou procurar uma noiva, alguém que se encaixa
nas características, alguém que tenha os mesmos atributos que eu vejo na pessoa do meu filho. Então eu vou procurar essa jovem, essa moça. Não era o pai da noiva que procurava, era o pai do noivo. E quando ele vai, ele prepara, né, a família da noiva para receber, depois de algum tempo, o noivo que está indo buscar a noiva. Então eles fazem ali um pacto, uma promessa, e falam assim: ó, daqui 1 ano ou daqui 2 anos, dependia do tempo. A gente marca o dia, mas a gente não vai marcar a hora. A gente vai marcar o dia que a gente vai vir para buscar, né, para selar a união. Porque a união era selada na casa da noiva. O noivo chegava e ele, no dia de buscar a noiva, ele deixava a família, deixava os familiares, deixava também os convidados em alerta. Porque ele ia para buscar a noiva, mas ele não sabia a hora que ele ia voltar, porque a distância muitas vezes era longa. Os casamentos eles eram marcados realmente, normalmente à noite, porque para que todos os convidados pudessem estar na festa. Porque durante o dia, principalmente na cultura judaica, as pessoas não trabalhavam de noite, por causa a cultura deles. Até determinado horário eles trabalham depois, é o descanso noturno. E na época não existia iluminação como nós temos hoje. E o noivo dizia assim: olha, eu vou buscar a noiva, eu vou lá, porque hoje o casamento está marcado, a festa está marcada, o banquete está pronto, mas eu não sei que hora que eu volto. Então, as pessoas que foram convidadas, elas esperavam com uma candeia, porque era noite, era escuro, não é igual nós temos aqui na cidade. Nós temos iluminação pública, as ruas eram escuras. Então, a ideia é que o noivo ia na casa da noiva, lá eles fechavam o valor do dote, você tinha que dar um dote, o homem ele era responsável por premiar, né, a família, o pai da noiva, a família, com um valor em recurso, ou em gado, ou em terra, ou em ouro, ou prata. E quando ele voltava para a festa, o ideal é que ele chegava na cidade, aonde seria a boda, onde seria o banquete, as pessoas estivessem todas preparadas, com as luzes acesas, porque elas se juntavam ao cortejo e iam para casa onde seria a festa. E aqui nós chegamos aonde eu quero mostrar e explicar o que Jesus estava falando a respeito. Ele disse logo no primeiro versículo: portanto, o reino do céu será semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Então, o casamento era à noite, era necessário que tivesse luz, porque senão, quando se juntasse ao cortejo, como que ia chegar até a casa que estava escura? E aí vem a questão, a Bíblia fala que eram 10 virgens, ou seja, eram 10 virgens, elas estavam ornamentadas, bem vestidas para o casamento, todas elas tinham candeia, todas elas, a candeia estava acesa, todas elas estavam reunidas no mesmo lugar, esperando o mesmo noivo, elas estavam aguardando o mesmo período de tempo, porque elas estavam no mesmo lugar. Todas eram virgens, todas eram convidadas, elas não eram qualquer pessoa que o homem ia lá na rua e pegava e colocava, elas receberam o convite, elas foram literalmente escolhidas para aquele momento, para receber o noivo ali no cortejo, para entrar no cortejo nupcial. E olha, quando a gente vai por texto, a gente vai ver que não é um número pingado, por exemplo. Jesus, ele deixa tão claro que ele fala assim, 10 virgens. Ou seja, ele não disse que eram 15, que eram 12, que eram 13. Mas aí tem algo muito interessante que ele fala que metade eram prudentes, metade eram imprudentes, eram insensatas. E aí,
trazendo para uma realidade daquilo que Jesus está querendo dizer, todas estavam no mesmo local, todas estavam com ornamentos, todas eram virgens, todas eram convidadas para estar ali, mas tinha um detalhe. Quando o noivo chegou na cidade, geralmente o servo ele ia na frente para gritar, né, como um atalaia, ó, se prepare que o noivo está vindo. E aí, ou seja, quem estava, por exemplo, na casa, por exemplo, em alguma casa, eles acordavam, né, acendiam suas candeias e iam em direção ao noivo, ao cortejo, até chegar à residência onde seria a festa. Mas a gente vê, quando Jesus ele cita a parábola, a gente vai ver que há algo específico aqui. Porque não eram duas que eram prudentes, não eram três que eram prudentes, mas a metade, ou seja, 50% delas, elas eram insensatas. E aí, um ponto importante que a gente vê é que todas elas estavam ali, estavam para receber o noivo, mas o ponto principal fala que todas estavam com a candeia acesa. A diferença é que umas, né, no caso as 5, elas tinham o óleo reserva. E o fato da palavra explica, né, e revela para nós, não é o fato de eu estar com a lamparina que eu estou preparado. Porque a lamparina, a candeia, ela era feita de barro, né? Ela era um vaso pequeno. Então o fato do óleo estar dentro dela e o pavio aceso, o fogo aceso, não mostrava o que tinha dentro. E aí, quando elas perceberam, todas 10, quando elas escutaram que o noivo, estava vindo, o que elas fizeram? As prudentes. A luz estava acesa, o óleo já estava abaixo, porque elas haviam adormecido. E todas dormiram, todas cansaram de esperar, todas adormeceram. Mas quando elas acordaram, a primeira coisa que as 5 prudentes fez foi o quê? Reabastecer com óleo, porque elas tinham reserva. E quando as loucas, as imprudentes, olharam para o fogo, o óleo já estava secando, já estava acabando. E aí a opção delas foi fazer o quê? Olha, nos dê um pouco do óleo de vocês, porque a nossa candeia, o fogo já está se apagando. E aí elas responderam: não podemos fazer isso, porque senão vocês vão ficar sem e nós também. Vá e compra. Isso é muito profundo, porque o azeite, principalmente lá naquela época, era um produto de extremo valor. Porque nas casas, as residências, elas eram iluminadas com azeite. Ou seja, era um produto de muita demanda, de muita procura, e um produto de pouca oferta. Ou seja, você não achava azeite em qualquer lugar. Você tinha que encomendar e se pagava um preço muito alto. E aí vem a questão, qual é o ponto central dessa parábola? O ponto central dessa parábola é o quê? É o azeite, reserva, e o fogo. Isso representa uma preparação. Porque, imagine, você tem intimidade com Deus, você tem comunhão com Deus. Diferente da unção de Deus, né, você está no culto, de repente, Deus ele te entrega uma unção. Mas a comunhão, a intimidade, você não consegue transferir. A intimidade que você tem com Deus é você e Deus. Para você manter o fogo aceso, você precisa estar em constante comunhão. Ou seja, você tem que estar comprando azeite todo dia. Você tem que estar reabastecendo a reserva de azeite todo dia. Então, essa parábola está falando para nós que aquilo que você consegue na intimidade, você não consegue transferir para ninguém. Você não transfere intimidade com Deus, com uma pessoa. Deus ele entrega dons espirituais para o ser humano.
Ele te entrega o fogo do Espírito. Mas se você não abastecer o fogo, ele vai se apagar. Então o que Deus está falando para nós é que quando eu recebo de Deus, elas receberam, né, a candeia, elas receberam o óleo, ou seja, talvez elas querem comprar esse óleo. Mas chegou um momento que elas não se preocuparam em buscar. Ou seja, elas queriam receber daquilo que as outras buscaram no momento oportuno e na hora errada. Porque era noite. Porque talvez se o casamento fosse de dia, talvez elas até achariam para comprar. Mas talvez o valor seria muito alto. Elas não conseguiriam comprar o suficiente para completar a candeia. A candeia feita de barro, a gente não consegue enxergar o que tem dentro. Então, por exemplo, as pessoas vão olhar para mim e para você, elas não sabem, elas não conhecem o seu interior, elas não conhecem o seu nível de intimidade com Deus. Porque às vezes, trazendo para os nossos dias, talvez você até tem fogo. Talvez você está na igreja, você até tem fogo, mas não tem reserva. Então, para você manter o fogo aceso, você precisa ter reserva. Para que o fogo permaneça aceso, precisa ter reserva. E você não compra, você não reserva uma quantidade grande de uma só vez. Ninguém recebe, ninguém compra, porque o valor é alto. Ou seja, é na madrugada, é na oração, é no momento de intimidade com Deus, é no jejum. Então a sua intimidade você não vai conseguir pegar do irmão que está em comunhão com Deus. Eu não tenho azeite, então eu vou pedir ao irmão que ele me empreste. Intimidade não se empresta. A intimidade com Deus você conquista. É necessário pagar preço pela intimidade. Porque Deus, Ele não está olhando aquilo que eu estou vestindo. Deus não está olhando aquilo que eu sou exterior. Porque não adiantava nada as 10 virgens estarem bem adornadas, com brincos, com pulseiras, né, com cabelos lindos, penteados. Não importava se a candeia estava literalmente com o fogo aceso, mas no momento mais precioso, que é o momento da chegada do noivo, o fogo não estava lá. O que Jesus está falando para nós é que nós devemos sim estar preparados. Nós devemos sim estar no lugar certo, esperando por Ele, com a candeia acesa, porque tem que ter fogo, mas também tem que ter o azeite de reserva, porque no momento que ele chegar, o fogo tem que estar aceso. Tem que haver luz no ambiente. E só vai entrar quem tiver fogo. Se não tiver fogo, não entra. Porque quando elas chegam, elas entram as prudentes. Elas chegaram, elas juntos se uniram ao noivo e entraram para as bodas. Mas só que o que aconteceu? A porta, ela se fechou. O fogo fala de estar pronto. O fogo fala, a reserva fala de persistência, fala de relacionamento, é intimidade com Deus. Relacionamento, você não divide relacionamento. Eu tenho relacionamento com Deus, então eu não divido meu relacionamento com você, e aí você também vai ter. Não. Então esquece. Se alguém chegar, eu quero um pouco da sua intimidade com Deus, olha, infelizmente você não vai conseguir, eu não posso te dar isso. Porque a sua intimidade é você e o Senhor. É uma persistência, é uma busca. E o que garante a permanência da chama era o óleo, era o azeite, que era reabastecido na candeia. E nós olhamos para as 10 virgens, nós vemos que todas estavam ali, todas estavam esperando. Houve uma demora e todas elas passaram por ela, mas aí chegou o sono, porque muitas vezes o sono vem, o cansaço vem. Mas o fato de eu estar dormindo, eu preciso ouvir. Quando o servo diz, eis que o noivo já está chegando. Se
prepara. Aí as que estavam com óleo abasteceram a candeia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Levar o óleo reserva é uma escolha. E é uma escolha própria. Porque se as outras tivessem levado reserva por escolha, olha, eu preciso estar preparada porque eu não sei quanto tempo o noivo vai ficar. Mesmo que o noivo tivesse chegado um pouco antes, não daria, não seria o suficiente para que elas pudessem entrar, né, nas bodas. À noite não se comprava, porque o comércio não abria. E a compra, você só adquiria o óleo em poucas dosagens. Então, ou seja, você não poderia ter uma grande quantidade porque era muito caro. Era um valor muito alto. Porque era um produto muito procurado. Imagina uma coisa hoje que é muito procurada, mas que não tem no mercado, que você precisa encomendar. Imagine uma situação assim. Então, por isso que era comprado aos poucos e era abastecida a reserva, para que no momento oportuno você pudesse utilizar ali. Não há relacionamento sem constância. Esquece. Eu busco Deus hoje, mas eu fico 3 meses sem orar. Ninguém vai abrir a casa, ninguém vai deixar alguém estranho entrar na sua casa se você não tem relacionamento, não tem intimidade. Quando elas chegaram na porta, elas não conseguiram óleo, porque não tinha para vender. E elas chegaram sem a candeia. Nesse momento a candeia já estava apagada. Quando elas bateram na porta, a porta estava fechada. Quando o noivo vai para receber, não vai para a porta, ele não abriu a porta, do lado de dentro ele não gritou assim, vocês estão atrasadas. Ele não gritou, não, vocês chegaram atrasadas, né? Pode entrar. Não, ele disse assim, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. O relacionamento, a intimidade com ele é a longo prazo. Não é do dia para a noite. Tem que ter intimidade. Ele tem que conhecer você. Ele tem que conhecer você na essência. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Deus está preocupado com a prontidão e não com a aparência. O que vale aqui é o que está dentro da candeia. Porque o fogo, ele é o resultado da queima do óleo. Porque se eu tenho fogo, mas eu não tenho óleo, eu não tenho fogo. Olha que interessante. Eu tenho fogo, mas se eu tiver o óleo para suprir o fogo, ele vai apagar. Então o produto mais importante não é o fogo, é o óleo. É o azeite. E o azeite representa a unção do Espírito Santo, que trabalha dentro do ser humano. O que vale aqui é o que está dentro, mas que revela o que está do lado de fora. Ou seja, a chama, você vai conhecer a chama por causa do óleo. Se o óleo que está dentro não é de qualidade, a chama não vai queimar. Quando você olha para a candeia, se a chama está alta, grande, é porque o óleo é bom. Ou seja, o resultado da reserva que você teve foi um resultado de busca, foi um resultado de compra, foi um resultado de intimidade, foi um resultado que me garantiu entrar na casa, me garantiu passar pela porta e me garantiu também que o noivo ia me reconhecer. Elas eram convidadas, elas não eram estranhas, elas não eram qualquer uma pessoa da rua, elas não eram qualquer pessoa, elas receberam o convite para entrar, mas elas não se preocuparam, elas não tiveram responsabilidade de abastecer, de ter a reserva.
E pelo fato disso acontecer à noite, em meio às trevas, temos que ter a luz e a reserva do azeite. Porque se estivermos em trevas, mas tivermos a luz, nós conseguimos enxergar o caminho. O que Jesus está falando, vocês, além de você ter a luz para entrar comigo na festa, vocês vão enxergar o caminho até a porta. Porque muitas vezes eu até tenho óleo, eu tenho a candeia, mas eu não acendo a candeia. Por quê? Porque eu quero economizar para poder chegar até a porta. Mas como que eu vou chegar até a porta se está escuro? Como que eu vou achar o caminho? O que Jesus está falando, você precisa estar pronto o tempo inteiro. Quando você estiver esperando, a sua candeia já tem que estar acesa, mas o azeite tem que estar na botija. Para no momento, antes de acabar o fogo, você completa ele, porque você precisa chegar até a porta. Porque só entra se passar pela porta. E Jesus é a porta. Então não é qualquer um que vai chegar e vai entrar pela porta. Porque isso fala para nós, gente. Aqui Deus, Ele não está falando para o mundo. Aqui Jesus, Ele está falando para um povo que foi convidado para a boda. Ele não está falando para as pessoas que estão no mundo, Ele está falando para a igreja. Você recebeu o convite. Você é pessoa pura, porque é virgem, que representa a pureza. Você está adornada. Você, no momento oportuno, você até dormiu, porque por causa do cansaço, por causa da espera. Mas vai chegar o momento que vai gritar, aí vem o noivo, se prepara para encontrar com ele. Ou seja, o cortejo está indo, as virgens estavam lá, estava escuro. Quando elas escutaram, elas colocaram azeite, já estava queimando, o azeite completou, o fogo aumentou, e elas foram para o cortejo até chegar na casa. Ou seja, tem um povo que está na luz. Aqueles que já estavam com Jesus, já estavam com o caminho iluminado. E eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me juntar a eles no cortejo, para entrar pela porta. Mas quando eu chegar na porta, não vai entrar todo mundo de uma vez. Há uma lista de presença, há uma lista de convidados ali. Então ele vai olhar o nome, e vai olhar para mim que estou na cadeira, ele vai ver a minha face. Ah, sim, você está aqui, pode entrar. O teu nome está escrito no livro da vida. Quando você chegar lá, o teu nome vai estar escrito no livro da vida. Mas o mais triste é quando as pessoas que chegaram, quando as virgens chegaram na porta, a porta já estava trancada. Mas agora a porta não abre mais. E o mais triste é ouvir do próprio Senhor: eu não vos conheço. Muitos vivem de aparência. Até estão no lugar certo. Faz até a coisa certa, na hora certa, no momento oportuno. Mas não se prepara. Faz do jeito errado. Porque eu posso fazer a coisa certa, mas do jeito errado. Se eu tomo um remédio para dor de cabeça, e eu preciso tomar um comprimido, se eu tomo 2 ou 3, se eu tomo remédio, eu estou fazendo a coisa certa, para a doença certa. Mas se eu tomo 2 ou 3, eu estou fazendo a coisa certa da maneira errada. Então o que Deus está falando para nós: eu posso estar no lugar certo, com as pessoas certas, mas eu preciso estar preparado igual elas estão preparadas. Porque hoje o que a gente vê é pessoas pegando carona naquilo que os outros têm. Eu vou abrir uma igreja, eu vou pescar uma parte da igreja de lá, vou pescar de lá porque ela já tem gente, vai voltar para a minha. Isso é querer dividir. Eu não consigo conquistar, então eu vou pegar aquilo que já está pronto. Intimidade, unção. A unção você pode transferir, mas a intimidade você não transfere. A intimidade é um momento de intimidade, um momento de comunhão com Ele. É necessário tempo, é necessário busca, é necessário quebrantamento.
E não é no momento dele, não é no momento nosso, é no momento dele. Ele me visita a hora que ele quer. As pessoas fazem culto e acham que Deus vai fazer do jeito delas. Hoje vai ter culto de libertação. É você que define, não é Deus, não. Hoje vai ser o culto do seu quê? Mas o culto é para quem? É para Deus. Intimidade com Ele. Mas o fogo vai se apagar. Entenda uma coisa, muitas vezes você vai olhar para as pessoas que estão na igreja, vocês são pessoas que se dizem cristãos, você vai ver pessoas que se dizem crentes, até tem fogo, mas é aquele fogo que está se apagando, porque não tem busca, não tem intimidade, não tem constância. É uma reflexão para mim, para você que está ouvindo essa mensagem. Você está na igreja? Está. Tem fogo? Tem. Tem candeia? Tem. Está bem vestido? Tá. Tem Bíblia? Tem. Tem orado? Não. Tem jejuado? Não. Tem conversado com Deus? Não. Então não tem azeite. Fogo só se mantém com azeite. Se não tiver azeite, não acende o fogo. A chama, ela não pode apagar. Quando ela se apaga, a porta também está fechada. Porque só entra quem tem fogo. Só entra quem tem luz. Essa mensagem é para mim e para você. Eu não estou falando para o mundo, estou falando para cristão, para crente aqui. E o mais triste, Jesus, ele tem um número exato. Ele pegou pessoas escolhidas. É por isso que ele diz no Evangelho, não estou lembrado do Evangelho, ele diz assim: muitos são escolhidos, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ou seja, está falando tudo isso aqui. Você chama um monte de gente, convida um monte de gente. É como se ele fala assim: muitos são convidados, mas poucos entram. Porque não basta simplesmente ter o convite na mão. A festa aqui é diferente. A festa, você não entra com convite, você entra preparado. A festa, você não entra apenas com convite. Porque elas poderiam dizer, igual, mas nós temos um convite. Mas ele fala assim: cadê o fogo? Cadê o azeite? Aqui só entra quem tem o azeite, quem tem o fogo aceso. Então, para mim e para você, que se considera cristão, se você não tem intimidade com Deus, se você não tem busca de oração, se você não tem comunhão com o Senhor, eu não estou falando para você sair no meio da rua gritando, orar na praça para as pessoas enxergar você. Eu estou falando para você sair com a Bíblia, com a gravatinha embaixo do braço e falar assim: eu sou crente, eu tenho um rótulo de cristão, mas por dentro está vazio, por dentro da candeia não tem óleo, e o fogo talvez está até aceso, mas já está com o paviozinho seco. Precisa abastecer, precisa encher a candeia, senão o fogo apaga. E crente com fogo apagado, a Bíblia fala que Jesus, ele vomita da boca dele, porque o fogo quando está apagado fica morno, porque ele está apagando, vai apagando, vai apagando. Isso fala de mornidão. Você passa o dedo no fogo que está apagando, você pode fazer o teste. Quando o foguinho de uma lâmpada está acabando, você passa a mão assim, ó, não queima não. É isso que Jesus está falando. Ele fala isso. Ele está falando assim como ele fala no Apocalipse para as 7 igrejas. É necessário que o fogo esteja aceso. A chama do fogo, ela precisa estar permanentemente acesa. Não importa o momento, a hora. Talvez você pode até dormir, mas a chama tem que estar acesa. A Bíblia fala aqui que elas não apagaram as candeias. Elas dormiram por causa do cansaço, por causa do momento noturno.
mas elas não apagaram. A Bíblia, quando elas ouvem, a Bíblia fala que quando elas ouvem, aí vem o esposo, aí vem o noivo. Elas levantam, o fogo já está aceso, elas completam com o óleo. É uma reflexão para nós. E eu já estou acabando porque eu não quero meu lugar. Essa palavra ela é breve, é objetiva. E o mais principal disso tudo, Deus é Deus de relacionamento. Deus é Deus de relacionamento. Então esquece. Eu vou para a igreja, eu vou sentar no culto, vou ouvir a palavra, vou ouvir o pastor, a pastora pregar, vou ter um momento de comunhão com os irmãos, mas quando eu vou para a minha casa, eu vou continuar levando a minha vida que eu sempre levei. Eu não oro, eu não jejuo, eu não me alimento da palavra. Eu vou ter comunhão com Deus assim? É possível manter a lâmpada acesa sem o azeite? Entenda uma coisa, irmãos. Lá no Oriente Antigo não existia querosene. Lá no Oriente não existia vela. As mesas, as casas, os locais onde havia reunião pública era o azeite. A energia que abastecia as lanternas era o azeite. Então entenda uma coisa, o que Deus está falando aqui para nós, não importa onde nós cristãos estivermos, nós temos que ter o azeite. Aonde nós estivermos, o nosso fogo tem que estar aceso. Porque se estiver apagado, não adianta, a porta vai fechar. E depois não tem como entrar. O mais triste é um cristão, um crente, porque crente até o diabo é. Nós estamos falando um cristão genuíno, ele não deixa a chama apagar. Ou se eu e você somos um crente Coca-Cola, que só temos o rótulo de boniteza, mas não tem azeite lá dentro. É necessário que o azeite esteja completo para que a chama ela se mantenha acesa. E o mais difícil é ouvir: eu não vos conheço. O mais triste é ouvir do próprio Senhor: eu não vos conheço. E a porta está fechada. E as virgens vão continuar batendo: abra-nos, Senhor, abra-nos, Senhor. Não tem mais jeito. O dom de Deus ele empresta, ele entrega para nós. Mas intimidade, eu preciso conquistar ela. A intimidade você não ganha ela, você compra. A intimidade com Deus é necessário pagar. Você tem que pagar o preço pela intimidade. Porque você está lá dormindo na madrugada, Deus vai lá e te empurra da cama e fala assim: vamos lá orar comigo. Não. Talvez ele até te dá um sonho, te dá uns cutucão para ver se você acorda. Mas é pagar preço, é hora de sono perdido, que você precisa estar muito cansado, você não consegue parar em pé, seu olho está grudando, você tem que colocar palito de força para poder ficar aberto. Mas você está assim: eu estou aqui, ó, os olhos estufados para fora. Intimidade com Deus a gente conquista, a gente não ganha. O azeite na sua botija está suficiente? E que fica essa mensagem para nós. Eu li essa mensagem, na verdade eu estava no trabalho ontem, e o Senhor me levou para esse texto. Eu estou trabalhando e eu começo a meditar no texto, mesmo sem ler a Bíblia. Naquele momento eu não estava lendo, eu estava apenas lembrando da parábola. E aí eu comecei a anotar algumas coisinhas. E muitas vezes as pessoas vão olhar para essa parábola e acham que Jesus está falando para o mundo. O mundo ele não foi chamado. Entenda uma coisa: o mundo ele não foi chamado. O mundo ele não foi convidado. O convite é para aqueles que foram separados. Eram pessoas limpas, puras.
Mas a pureza ela tem que vir acompanhada do fogo. Ela tem que vir acompanhada do óleo. Tem que ser banhado no azeite do Espírito. E que eu e você possamos estar com a nossa candeia acesa, abastecida, mas também com azeite em reserva. Para que no momento que eu e você ouvir aí meu esposo, eu e você possamos entrar pela porta. Nós vamos cantar, nós vamos adorar. Glória a Deus.